Eu sou Alessandro Marim Pietri, estou aqui para mais uma live no @Desenvolver Bahia. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter uma conversa super interessante que já eu vou anunciar. Vamos deixar o pessoal começar a entrar. Oi pessoal, boa noite a todos. Sou Alessandro Marim Pietri, para vocês que estão entrando agora. Estou aqui no @Desenvolver Bahia, como todas as quartas-feiras, para conversar sobre o que fazer com as crianças e os adolescentes nesse período de distanciamento social. E hoje com um pessoal muito legal. Um abraço a todo mundo, Tereza, Thiago, todo mundo que está entrando, não consigo ler todos, são muitas, entra muito rápido, mas queria dar um abraço a todo mundo que está aqui. E hoje com um pessoal muito especial, o pessoal da São Jogue, o pessoal que faz uma diferença enorme aqui na nossa cidade, tá? Um pessoal que consegue levar a possibilidade de jogos de tabuleiro a todas as gerações. Então essa live hoje ela é para pais e mães, mas ela é também para crianças, para adolescentes e para idosos. Então a gente vai falar de muitos jogos e atividades. É uma excelente alternativa às telas, com aqueles que melhor entendem dessa história de jogos de tabuleiro, jogos em família, jogos colaborativos aqui na nossa cidade. Então, vou convidar o pessoal da São Jogue para entrar. O pessoal da São Jogue já entrou, só precisa que agora eles me peçam para convidá-los. Pede aí, pessoal da São Jogue, para a gente começar. E assim, dizer que toda quarta-feira é o nosso encontro de falar sobre esse tema. Que tipo de estratégias, que tipo de atividades a gente faz com as crianças, com os adolescentes em casa. Vamos ver aqui. Já vai aparecer aí na tela. Vamos lá. Estamos aguardando. Agora! Oi, pessoal. Olá! Tudo bem? Olá! Sejam muito bem-vindos. Uma alegria pra gente estar aqui com vocês hoje, hein? Obrigada, a gente também está muito ansioso e feliz de poder participar aqui com vocês na live de hoje. Já tem um tempo que a gente queria, a gente tinha feito vários convites, ainda bem que aconteceu. A gente está bem feliz também de poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre os jogos nesse período, né? E não se surpreenda se eu der uma de tiete aqui, porque eu tô todo dia vendo sua live, cara. A de economia, com o doutor, aí você falando. Cara, olha, sinceramente, o trabalho que você está fazendo todos os dias é um serviço para a nossa cidade, para a internet, para a comunidade, tá? Por favor, continue. Eu sei, a gente está fazendo live todos os dias, desde que começou as quarentenas, a gente sabe a dificuldade que é, sabe, de você sempre estar priorizando lá. Mas hoje eu sinto que é necessário. Tem pessoas que hoje se programam durante o seu dia para estar acompanhando as lives. Então, continue. Eu, como tiete, como fã, estou assistindo todos os dias. É um trabalho impecável, Alessandro. Assim, Na verdade, mesmo, eu diria que essa tietagem é mútua, né? Porque eu também tieto vocês desde que o dia que eu conheci, que estive lá na época a gente ainda estava podendo circular na cidade. Eu fiquei encantado com o trabalho de vocês. E sempre que eu posso, eu estou também nas lives de vocês. Nem sempre eu consigo, porque eu estou atendendo, estou fazendo uma série de coisas, mas sempre que eu posso eu estou lá e acho que vocês fazem a mesma coisa. O serviço que vocês prestam é um serviço extremamente relevante, porque vocês trazem à tona a necessidade, e mais do que a necessidade, a possibilidade da gente jogar de uma outra maneira. Então, o mundo contemporâneo é um mundo tão veloz, é um mundo tão rápido, é tão difícil da gente interpretar a realidade. E vocês vêm para dizer, calma, há tempo para se fazer outras coisas, há modos de se fazer outras coisas. A vez que eu estive lá no espaço de vocês, eu estava em 3 gerações, estava o meu filho pequeno, a minha sogra, eu e minha esposa, e todos jogamos juntos. A curadoria que vocês fazem é excepcional, então eu quero que todo mundo esteja aqui assistindo a gente, conheça esse trabalho, porque é uma alternativa muito interessante. O que a gente tem visto, gente, é uma dificuldade muito grande dos pais em saber o que fazer com os filhos em casa, filhos de várias idades. E o que eu acho mais interessante é o que vocês trazem. Dá para brincar com uma criança muito pequena e dá para brincar com um idoso da mesma maneira, dá para todo mundo se divertir junto. Então eu quero devolver os elogios a superlativos o máximo possível, porque sei do trabalho de vocês, sei do conhecimento que vocês têm em relação a jogos, o cuidado que vocês têm na escolha do material, a maneira como vocês abordam as pessoas para que as pessoas se sintam à vontade para estar no espaço de vocês. E agora o nosso espaço é esse espaço virtual, mas não menos interessante, não menos bacana. Conta um pouco da trajetória de vocês, como é que surgiu isso, como é que vocês começaram essa ideia?
Bom, resumindo, né, anos de estrada, de fato, assim, a Ação Jogue surgiu, assim, como uma semente de maneira muito despretensiosa e, sinceramente, sem nenhuma ideia de concretização, assim. Eu sou de São Paulo, né, então já gostava de jogos de tabuleiro, assim, junto com o Eric também, desde 2009, 2008, 2010, esse período a gente já gostava como hobby, jogava em casa, tinha amigos que gostavam e tudo mais, mas nada demais, né? E em São Paulo tem várias luderias e eu sempre ia com os meus amigos e gostava muito de jogar e tudo. Eu sempre gostei bastante da vida cultural, assim, de São Paulo, noturna, né? De poder sair e ter coisas diferentes para me divertir na noite com os meus amigos. E aí, quando eu me mudei para Salvador, em 2013, eu senti muita falta de um lugar, assim, que eu pudesse sair para me divertir, assim. Eu não gostava, assim, de balada, de barzinho. E acabava que não tinha muita opção fugindo disso, né? Normalmente o pessoal ia comer e voltava, ou ia pro shopping, assim. E aí, isso me deixava um pouco angustiada. E aí, o que a gente fez, né? Eu já tinha alguns jogos em casa, então o que a gente fazia era chamar os amigos para casa para jogar. E aí cozinhava e todo mundo jogava e assim a gente via que todo mundo se divertia muito, muito, muito. Assim, nossos amigos começaram a comprar jogo para ter em casa também e chamar os próprios amigos. E aí foi começando a se espalhar, assim. A gente viu que, poxa, assim como a gente, pode ter muitas outras pessoas que estão procurando uma alternativa assim de diversão inteligente, diferente e não encontram. E aí foi assim, essa centelha que deu a ideia da gente de tornar isso num negócio, né? E aí foi aí que a Ação Jogue surgiu, assim, de fato. E a gente foi correr muito atrás, assim, a gente não era profissional na área, assim, não sabia nada, assim, de negócios, de administração, de Eles aprenderam empreendedorismo. rápido, né? Rapaz, foi assim, antes da São Jogue abrir, foi um ano, assim, só de estudo mesmo e de pesquisa, de fazer vários cursos, de ir em loco, visitamos várias luderias no Brasil, fora do Brasil, conversamos com muita gente. Eu acho que isso foi um dos diferenciais, assim, que tornou a São Jogue, assim, realmente bem sucedida, porque a gente correu muito, muito, muito atrás, criou uma networking bem grande. E, enfim, a nossa ideia realmente era levar essa diversão diferente para as pessoas e usar o jogo de tabuleiro como uma maneira das pessoas poderem se conectar, assim, verdadeiramente, assim. Eu acho que essa é a essência da São Jogue, é fazer com que as pessoas percebam que podem se divertir de um jeito totalmente inusitado, que às vezes até já pensou, mas eu acho que não é tão legal, assim, tornar isso uma coisa muito legal, muito divertida, e que ela possa esquecer um pouco do celular, ou até dos problemas mesmo, enquanto está jogando ali. Eu acho que essa é a essência da São Jogue e em torno disso que a gente trabalha, que a gente faz tudo lá para poder levar essa experiência para as pessoas, né? Eu acho que essa essência que você fala muito bem, ela toca num ponto que eu tenho ouvido muitos pais, da dificuldade de brincar com seus filhos. E como é que a São Jogue começa? Ela começa com adultos que se interessavam por brincar. Então, o que eu sempre digo aos pais é: você está disposto a se divertir? Você está disposto a brincar? Você está disposto a se reconectar com essa sua criança, mesmo você sendo um adulto? Porque quando isso acontece, todo mundo brinca, em qualquer idade. E a brincadeira, a ludicidade, essa maneira que a gente tem de, através do jogo, transformar a realidade interna e externa, isso é do humano. Então, acho que a mensagem que vocês passam já de cara é: qualquer idade dá para brincar, qualquer idade dá para se divertir, e é importante que os adultos pudessem cada vez mais se conectar com essa possibilidade, porque seguramente adultos que brincam mais, brigam menos, se estressam menos, são menos violentos, são menos autoritários, né? Tem, em geral, mais afeição e apreço à colaboração, porque os jogos implicam nisso. Vocês concordam? Sim, com certeza. E uma coisa bem interessante é que, às vezes, muitas pessoas pensam, quando a gente fala sobre jogos, mesmo sobre jogos de tabuleiro, acaba pensando que é algo para criança. Mas, na verdade, assim, o grande mercado de jogos de tabuleiro é voltado para adulto, para entretenimento de adulto, para diversão de adulto, e com isso levar toda essa ludicidade para o adulto também. E é bem legal, assim, e engraçado que na São Jogue,
de uma maneira bem curiosa, os jogos mais infantis, digamos assim, que são jogos um pouco mais feitos para crianças, são os que fazem mais sucesso com os adultos. É bem legal, assim, ver como ali a gente coloca na mesa, sem falar que é um jogo infantil nem nada, mas, assim, vira um verdadeiro sucesso, mesmo sem... É bem legal porque quebra um pouco dessa barreira, né? Isso é coisa de criança, isso é coisa de adulto. Literalmente não existe isso, assim, no mercado de jogos de tabuleiro, porque ele é muito democrático, assim. Jogo que foi feito para criança, mas a gente está cansado de ver vários adultos, assim, se acabando de rir, se Eu, divertindo pra inclusive, né, caramba quando estive aí, com o tive jogo para essa experiência. criança. Perguntei a ele, falei, me arranja uma coisa aí que dê para ele jogar, para meu filho jogar. Aí ele falou, vou achar uma coisa que vai dar para todo mundo jogar. E não foi um, não. Nós jogamos, acho que 5 jogos diferentes. E havia coisas da época que eu era criança. Então, sim, foi um resgate, foi realmente uma experiência. Vocês não têm a noção, talvez eu nunca tenha dito isso para vocês de maneira tão clara, do impacto que isso gerou na minha vida, né? Quando eu vi que havia na minha cidade um espaço com 2 pessoas como vocês, aí já com um conhecimento muito aprofundado, quando eu conheci vocês, vocês já sabiam muito, já entendiam desse riscado com muita competência, e que era assim, um universo completamente não é um portal. Eu fiz uma travessia, né? Sem falar na comida maravilhosa, no atendimento espetacular, é tudo ótimo. É assim, é uma alegria poder imaginar que em Salvador tem um espaço como esse. E agora, para os pais e mães que estão nos ouvindo, é importante saber que a São Jogo continua funcionando e que eles podem entregar esses jogos em delivery. Eu tenho indicado para várias famílias que possam adquirir jogos para brincar em família. Nem toda família, obviamente, para mim é um pouco mais fácil, porque eu trabalho com isso, eu investigo isso, então, obviamente, eu tenho um repertório um pouco mais amplo, mas nem toda família tem. Então, aquela família que não tem, se disponha, abra a cabeça, aproveite essa situação tão difícil que a gente está vivendo, tão complicada, para rever. Não é possível, gente, que a gente atravesse uma situação tão complicada e que a gente não se transforme, que a gente não aprenda com essa experiência. E uma ótima maneira de aprender é resgatando a ludicidade dentro da família. Vocês notam isso no São Jogo e muitas famílias brincando, jogando juntas? Então, Alessandro, o projeto em si, ele dependeu de muita criatividade, sabe? E eu acho que dedicar esse espaço, pelo menos um tempo de qualidade no nosso dia ou na nossa rotina, para ter ludicidade, é inspirar a criatividade. Esse momento difícil que está acontecendo agora, cara, ele demandou da gente, por exemplo, nessas últimas semanas, assim, tudo está mudando de uma forma muito rápida, né? Então, se você, assim, por mais cansado que a gente esteja, por mais... com acesso de tanta ansiedade que a gente está vivendo hoje, ter um espaço para a criatividade é extremamente necessário agora, né? E jogo de tabuleiro, ele traz essa pausa, né? Então, muitas famílias, às vezes, buscam alternativas para isso, e o jogo de tabuleiro, ele funciona apenas como uma ferramenta para isso. Eu acho que o primeiro passo para o jogo de tabuleiro funcionar no ambiente, para todas as idades, ou dentro da sua família, essa primeira consciência de, ok, agora eu preciso de um tempo para sair de tudo isso daqui, sabe? Ver o mundo de uma forma um pouco mais divertida e um pouco mais lúdica, sobre uma outra perspectiva, uma perspectiva de um pouco mais de criatividade, para quando eu voltar, sabe? Quando eu sair dessa bolha aqui, eu poder tomar algumas decisões. Aqui, por exemplo, a gente tem jogado todos os dias com a maioria dos clientes da gente via mídias sociais. A gente tem indicado jogos de tabuleiros não só para crianças, mas para jovens e adultos. Se você for olhar hoje, o jovem ele está muito conectado agora com telas, sabe? Todos eles estão jogando jogos como, sei lá, LOL, sabe? Jogos que acabam, na verdade, quando eles saem de lá, ficando muito mais ansiosos do que antes, né? Então, trazer esse espaço de conexão com o espaço de ludicidade, cara, pra gente hoje é um propósito que a gente viu que realmente pode ser um serviço a ser entregue, não só para os nossos clientes, mas para quem está buscando. Eu diria até que não pode, deve, é preciso, porque de fato o que a gente tem visto é o aumento exponencial do tempo de exposição de crianças e adolescentes às telas. O que a gente defende, em geral, é que isso deve ser muito cuidado, deve ser feito com muito cuidado, porque as telas, as tecnologias, elas são muito ok, elas são muito bem-vindas, elas nos ajudam muito. Tanto que a gente está aqui hoje graças a elas. Agora, o que é decisório para a gente fazer a linha entre a saúde e aquilo que é patológico, aquilo que faz fazer doença nas pessoas, é, em primeiro lugar, o tempo de exposição. Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, o critério etário. Então, crianças muito pequenas deve ser evitado mesmo, e já as crianças maiores e os adolescentes usando com algum tipo de parcimônia. O que a gente tem visto hoje?
especialmente na adolescência, você está certíssimo, um aumento absurdo. Então, a gente tem visto os adolescentes virarem à noite na frente das telas, não conseguindo cumprir rotinas, com muita dificuldade, e os pais, muito impotentes, me dizem assim, mas o que eu tenho para oferecer em contrapartida? Ou seja, não há nada para ser feito, não há nada para fazer. Nós estamos aqui num momento muito difícil, então o único recurso que a gente tem são as telas. E o que eu tenho dito, não, aça um jogue, né? Aça um jogue, exista um jogue para esse tipo de situação. Use o São Jogue, ou seja, há sim alternativas como a de vocês e várias outras, mas a de vocês com uma certa organização, com uma certa estrutura, com uma certa consultoria, as pessoas podem ligar para vocês e olha, tenho aqui gostamos mais ou menos disso, o que é que vocês indicam? Então, acho que isso faz uma diferença enorme. Então, mais do que podemos, eu acho que no caso de vocês é devemos. Graças a vocês, a gente tem uma alternativa prática, simples, viável, fácil de ser acessada, com organização e com curadoria, que também é muito difícil para um pai que não tem esse hábito, e zero de hábito de fazer isso. Como é que ele vai escolher um jogo, né? Mesmo para mim, quando estive aí, não sei se vocês lembram, foi difícil, porque era uma infinidade de coisas. Eu tenho o hábito de jogar, conheço alguma coisa, mas eu não sou especialista como vocês. E foi, para mim, muito interessante o ordenamento que vocês deram. Começa com esse, depois você passa para esse, depois você faz esse. Então, houve uma espécie de consultoria. E houve alguma consultoria, porque você antes me perguntaram como é, o que vocês gostam e tal. Fizeram ali um briefing rapidamente com a experiência que vocês têm. Vocês fizeram isso. Então, acho que é esse o serviço, além da entrega dos jogos em si, mas essa curadoria, esse cuidado de poder explicar aos pais como fazer. As pessoas têm procurado, vocês têm feito esse serviço? Contem um pouco pra gente. Sim, uma coisa bem interessante que até muita gente não sabe, mas na história assim, do surgimento dos jogos de tabuleiro modernos, que é o que a gente chama dos mais novos, mais diferentes, né? Essa cultura se estabeleceu mais forte na Alemanha, mais ou menos na década de 60 a 70. E o que é bem interessante é que eles foram feitos justamente para jogar em família. Por quê? Foram feitos para jogar durante o inverno. Porque imagina, esses países que têm um inverno muito rigoroso, curiosamente, passam por uma experiência parecida com o que a gente está passando agora. Eles acabam meio que ficando em casa, porque muita neve do lado de fora, a rotina escolar, tudo muda, a família fica dentro de casa, e eles se pegaram nessa situação, poxa, tô aqui na minha família e a gente não tem muito o que fazer. E os jogos de tabuleiro surgiram justamente com essa finalidade. Então é bem interessante a gente resgatar um pouco isso, né? E acabar desmistificando um pouco, porque eles foram feitos justamente para servir para o propósito ali da família reunida na mesa, jogando, fazendo uma atividade conjunta que é democrática para todas as faixas etárias. Então isso é bem interessante a gente saber. Mas sim, a gente está sendo muito procurado justamente por isso, né? Acho que nos primeiros dias da quarentena, até o pessoal tava ok, né? Já explorando as coisas dentro de casa, os recursos e tudo mais. Mas com o tempo passando, dia após dia, muitas coisas que eram novidade não são mais. Acaba meio que esgotando as suas ideias do que fazer dentro de casa. E aí muita gente sentiu essa falta e as pessoas que começaram a cobrar a gente, poxa, mas o que vocês vão fazer e tudo. E aí, nossa primeira medida, que até pela nossa própria falta de experiência de agir numa situação dessa, né? A gente não tinha nenhum serviço delivery, nem nada. Nosso foco era a experiência in loco, né? A interação entre pessoas. E aí a gente teve que se reinventar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o delivery de jogos à venda. Uma coisa relativamente fácil. A gente tinha muitos jogos em estoque, jogos excelentes, né? Como você falou, a gente testa primeiro todos os jogos com as pessoas no salão, então a gente já sabe os jogos que funcionam bem, os que não funcionam tão bem. Então a gente só tem para vender de fato os jogos que a gente sabe que funcionam bem. E aí esse foi o nosso primeiro serviço, o pessoal adorou. Então a gente levava até a casa dos clientes, explicava o jogo com todo atendimento personalizado, para a pessoa ter o seu jogo durante a quarentena e também depois, pela vida toda, porque o jogo, enfim, dura muito, muito tempo, vai ficar na sua casa para sempre. É uma ótima aquisição, inclusive. E isso agora... que você fala... Tá, continue. Siga. Não, desculpa. Pode falar. É que eu acho que tem um ponto aí que é muito importante, que assim, eu ouço muitos pais falarem de pouco tempo com seus filhos, né? Então, a nossa vida fora a quarentena é uma vida muito corrida, de muito trabalho, muita celeridade.
E os pais, muitas vezes, não têm tempo mesmo quantitativo para estar com seus filhos. E havia um discurso que eu considero um tanto falacioso de que, embora com pouca quantidade, a pouca quantidade que se tinha se fazia com qualidade. E os estudos mostram que não, é preciso conjugar quantidade e qualidade. Eu costumo dizer que quem não tem tempo para ter filho, não tenha. Porque filho é uma coisa que demanda tempo. E tempo com qualidade. Se você tem tempo sem qualidade, também não adianta nada. Agora, alguém disse aí, façamos da pandemia o nosso inverno. Achei isso bonito, né? Então, agora que nós estamos nesse nosso inverno, forçosamente dentro de casa, com os nossos filhos, etc., o tempo ele foi ressignificado. Então, a grande questão agora que os pais precisam se perguntar é o que eu vou fazer com este tempo, né? Porque agora, com esse tempo, eu vou precisar dar conta de uma reinvenção das relações familiares, aonde um tempo de ludicidade garantido entre essas pessoas vai precisar existir, né? Porque hoje eu vi um vídeo de uma escola falando sobre a arte e ela começava com a frase do Ferreira Goulart que disse: a arte existe porque a vida não basta. Então eu acho que é isso, né? A vida não é o suficiente. Então agora sim ou sim a arte, o jogo, a brincadeira, a transformação, ela vai ter que existir porque nós vamos ter que lidar com essa dimensão humana sim ou sim. Então, acho que, de alguma maneira, a experiência que vocês nos oferecem, a possibilidade de experiência que vocês nos oferecem, é muito mais do que o jogo, né? É a possibilidade de resgatar uma série de valores, de funcionamentos, de entendimentos de como essa convivência é potente e é fundamental para o nosso desenvolvimento e que com o corre-corre do dia a dia a gente terminou contemporaneamente esquecendo. Vocês concordam? Cara, completamente. A ideia principal até mesmo de trabalhar com o jogo de tabuleiro era uma coisa de uma palestra que a gente viu de Shri Ravi Shankar, que foi um dos instrutores que ensinaram a gente algumas técnicas de meditação, de que o quanto era difícil hoje encontrar na sociedade o fator presença, né? Muitas vezes, fisicamente, a gente estava no estabelecimento ou no lugar, mas a nossa mente estava em outro lugar, ou conectado em telas, ou conectado no WhatsApp. Então, esse ambiente, sabe, um pouco mais provocador, criativo, fazia com que lá no Espaço Ação Jogue, obrigatoriamente todo mundo tivesse presente. Tinha você entrava no salão e não via ninguém ninguém no celular, porque não tinha como você estar interagindo com as pessoas com um jogo de tabuleiro que te provocava intelectualmente e uma certa relação social ali, se você não tivesse lá. E isso a gente traz agora também para dentro de casa, sabe? Eu acho que essa relação de tempo e qualidade na relação da família, ela depende desse fator presença. Eu estou aqui com você. E nesse momento que eu estou aqui contigo, eu estou jogando, eu estou me divertindo, eu estou resolvendo um problema, ou estou dando risada, ou eu estou pensando junto contigo, sabe? O jogo de tabuleiro, ele é essa ferramenta apenas para proporcionar esse campo para que isso aconteça. Mas o mais importante é o efeito da experiência de ludicidade com o jogo de tabuleiro. No final das contas, é um espaço onde você consegue dialogar com sua avó, com seu avô. Grande parte dos alunos da gente, a gente dá cursos de meditação para jovens de 18 a 30 anos. E muitos deles reclamam que nunca ficou tanto tempo com os pais dentro de casa. Imagina, do lado, no outro quarto está o seu pai e sua mãe, e agora você fica 24 horas com ele, né? Então, até mesmo para os pais se permitirem, né? Poxa, nesse momento aqui agora, eu vou me divertir com meu filho de uma forma diferente, porque muitos deles já tentaram se conectar com os filhos jogando jogos digitais, mas é um tempo diferente, é uma expertise diferente, é uma abstração visual diferente. Mas o jogo de tabuleiro, ele traz algumas oportunidades de diálogo de diferentes gerações que, no final, é destreza, sabe, é reconhecimento de padrões, às vezes são desafios sociais, às vezes é sobre uma temática, você abstrair e tomar decisões juntos, ou simplesmente ver um quiz onde você pode estar medindo, sabe? Isso é um espaço diferente, com diferentes mecânicas sobre diferentes temas. Então, quando a gente começou o delivery, Alessandra, a gente realmente... a gente sempre entendeu negócios como sendo uma opção de resolver um problema social, sabe? Muito mais do que simplesmente querer pagar boleto, do que resolver financeiramente, sabe, problemas pessoais. O negócio para a gente só fazia sentido se ele fosse algo relevante socialmente. E a gente via que ninguém estava oferecendo isso por aqui. Isso podia ser uma coisa tratada com carinho diferente, com uma ótica onde a gente sempre priorizou não estar colocando álcool, drogas, sabe, violência, sexo dentro
de toda a dialética que a gente sempre usou, né, de conexão, até mesmo de inspirar jovens. A linguagem que a gente usa é de diminuir as barreiras de preconceito sobre não só os jogos de tabuleiro, mas de se conectar com outras pessoas. E a partir daí as pessoas vão se desenvolvendo e entendendo o que é essa experiência. E hoje, dentro de casa, a gente realmente acredita nisso, sabe? A gente tem se esforçado bastante para criar uma forma de fazer com que isso chegue nas famílias, né? Chegue na casa das pessoas. É uma Essa coisa história que... da presença. Desculpa, só uma coisa que eu realmente pensei agora quando o Eric estava falando, essa questão da dificuldade, né, dos pais aproveitarem esse tempo de qualidade com os filhos e se relacionarem, né, de ser uma dificuldade, de fato não é nem por mal, é porque eu acho que realmente muitos não sabem muito como fazer, né, não estão acostumados, porque na rotina é trabalho, casa, quando chega o E se filho já tem sentem a meio rotina ridículos, né? e é muito interessante porque o jogo, sem você perceber, ele traz isso, né? Não é uma coisa que você, agora a gente vai fazer uma atividade em família e tal, eu preciso fazer essa conexão com vocês. Não, o jogo simplesmente faz isso acontecer e você nem sabe, mas quando você vê, isso já aconteceu. É uma coisa meio mágica, assim, mas de fato acontece, né? E o que eu ia falar é que essa história da presença, que é muito legal, esse conceito que vocês trazem, tem a ver com um livro e com uma pessoa que eu citei em outra live, que é o Cal Honoré, que defende o slow parenting, a ideia da parentalidade devagar. E o devagar tem menos a ver com a velocidade propriamente, muito mais a ver com essa inteireza da presença. Ou seja, tudo começou quando ele colocava o filho para dormir e ele lia aquela história de maneira meio protocolar, e o menino pedia para ele repetir uma parte da história várias vezes, aquilo irritava ele, e ao invés de ser uma coisa boa, era um estresse enorme, e ele parou e pensou, mas por que eu estou tão nervoso, tão irritado? E ele se deu conta que ele estava agindo de maneira protocolar, sem estar com aquela presença propriamente garantida, e aí ele começou a teorizar essa questão da velocidade, do tempo, e tudo isso foi aumentando de volume, de intensidade para ele. E é exatamente o que eu vejo hoje, né? Nós estamos extremamente apressados para cumprir a nossa história de maneira excessivamente protocolar, desumanizando a nossa existência, porque a essência do humano é justamente ter tempo para sedimentar suas experiências e fazer alguma coisa com aquilo. Então, se a gente excede, aumenta muito a velocidade, isso desfigura a realidade, a gente não interpreta a realidade. E os jogos, os momentos que vocês podem oportunizar a essas pessoas que estão nos ouvindo, os jogos são grande ferramenta, não apenas de parar o tempo e tal, tudo isso que a gente já falou, mas fundamentalmente de criar um nível de conexão com uma proposta de uma outra vida. Isso é que eu acho que é muito bacana, o que está na frente do negócio de vocês. É uma proposta de um outro funcionamento. E quando a gente se dispõe a propor, mesmo que a gente não consiga plenamente, mesmo que seja meio difícil, mas só o fato de a gente se propor, eu acho que já imprime um movimento à vida, já marca os nossos filhos, já faz uma diferença enorme na nossa família. Vocês concordam? Com certeza. A gente me lembra de 2 casos agora que foi o filho que comprou os jogos com a gente, levou para propor para jogar com os pais. E aí um deles falou que os pais ficaram apaixonados e queriam mais, e aí os pais que pediram para comprar mais, e aí comprou outros para poderem jogar. E aí estão super lá competitivos em casa, fazendo ranking e tudo. E um outro, o filho comprou com jogos para jogar com a família, que tem mãe e avó morando junto, e está conseguindo jogar com todo mundo, que a família está apaixonada, porque a hora preferida dele agora é chegar de noite, e aí todo mundo já pede para jogar, já pede os jogos, né? Virou já um pequeno hábito da família. Eu posso dar um depoimento meu, inclusive, né? Eu tive aí, comprei um jogo chamado Concept, que foi indicação lá do Eric, levamos, fomos para Casa da Praia, e chegando lá, tinha gente, tinha avó, tinha uns adolescentes, tinha uns jovens adultos de 20 anos, e todo mundo jogou o jogo, e aquilo foi... E tinha pedido para jogar no outro dia, e um jogo que nos foi indicado para mais ou menos para a faixa etária lá do consultório, e que todo mundo jogou. Isso foi exatamente esse. Um jogo que a gente não acha aqui, que a gente não consegue encontrar. Então o Eric falou, esse aqui vale a pena. E foi realmente um sucesso na clínica, um sucesso na minha vida pessoal. É um instrumento realmente de muita conexão e que faz um tipo de interação, gente, muito diferente do que a interação tecnológica. Porque na hora que você está, por exemplo, um cara está jogando um jogo online com um amigo lá, há uma interação, mas não é a mesma coisa que o jogo de tabuleiro, ele exige uma interação muito mais potente.
Existe uma pergunta de um amigo meu que tá aí, tá lá em São Paulo, e que ele já te chama, filho, só um minuto. O Luca quer dar um oi para você, já já ele vem. Tá aqui, já já ele vem. Já já, só fazer essa pergunta. E esse meu amigo tá perguntando, existe algum jogo, já já vocês vão dar dicas de jogos, mas vou começar com essa pergunta, que possa ser jogado entre a família, mas por teleconferência? E eu já vou responder que existe, porque eu já joguei com o Luca um jogo que vocês propuseram e ele adorou esse jogo, que era aquele jogo dos emojis e tal. Então eu sei que existe. O que é que vocês sugerem para quem está distante? Esse meu amigo está em São Paulo, a família dele é toda da Bahia e ele com certeza está querendo jogar com a família à Poxa, distância. tem várias mesmo. E assim, foi uma surpresa até pra gente, porque a gente nunca tinha jogado dessa maneira. Mas desde que a gente começou as lives, a gente falou, poxa, não vamos ficar só conversando, vamos jogar com a galera também. E a gente pegou vários jogos que, obviamente, não foram feitos para isso, mas que facilmente você consegue adaptar para jogar com o pessoal. Então, quase todos os dias na live da São Joga. Então, quem quiser participar também, conhecer mais, pode seguir a gente, porque a gente tem live todos os dias, às 19 horas. E na maioria dos dias a gente joga um jogo diferente. E a gente adapta as regras para poder jogar com a participação ao vivo do pessoal, ou mandando adivinhação das dicas, ou participando, ou ajudando. A maioria das vezes a gente joga jogos que precisam de adivinhação ou dicas, mas tem vários jogos desse tipo que a gente pode alternar com o pessoal, e aí todo mundo escreve sua resposta. A gente faz pontuação, faz pódio de quem conseguiu mais pontos. Eu já joguei e é muito divertido. É muito divertido. Tem vários. Vem cá, Luca, quiser, você já pode jogou fazer também? Um teste rápido aqui de uma rodada de um Fala jogo. aí pra galera, seus amigos aí. Ó. Quem chegou? Luca! E aí, meu velho? Tá bem. Tudo bem? Ó, vi você jogando a corrida do Jumanji com seu pai. Genial essa ideia, viu? Muito bom. Foi, meu pai ficou entalado. Eu vi, entalado na cadeira, não foi? Foi. Tem que mandar mais foto para fazer a galera fazer os desafios em casa. Essa é uma boa ideia. Né, pai? Vamos fazer. E conta como foi a sua experiência de jogar lá com o pessoal do São Joga, aquele que teve o Alice no País das Maravilhas, lembra? Que eu fiquei impressionado. Foi legal. Foi massa aquele jogo, não foi, filho? Foi muito legal. E a gente tava junto jogando, não foi? Online? Foi. Foi bem divertido, não foi? Você tá gostando? Todo dia a gente tem que estar fazendo live jogando. Amanhã a gente vai fazer live jogando também, viu? Olha lá, você tem que participar escrevendo lá com a gente. Ó, a gente vai fazer um... Dá para fazer um jogo agora, Alessandra? Dá? Ótimo. Ótimo. Para jogar uma rodada de um jogo bem simples. A gente tem jogado até um jogo clássico que todo mundo deve conhecer, que é o Perfil. Deixa eu mostrar aqui. Existem os jogos clássicos, né? Que são esses que foram bem famosos na década de 80, 90 no Brasil. Tipo Perfil, Imagem e Ação, War. São jogos bem legais para jogar com família. A gente tem jogado bastante Perfil ao vivo, online, porque a gente vai dando as dicas e o pessoal tem que ir chutando até adivinhar. E aí quem adivinhar primeiro ganha os pontos. Bom. Mas a gente vai mostrar para vocês um que é bem diferente, que esse aqui chama Só Uma. É um jogo que ganhou, no ano passado, em 2019, ele ganhou o maior prêmio dos jogos de tabuleiro, chama Spills e Jars. E ele ganhou o prêmio de melhor jogo do ano para a família. Então, é um jogo bem legal para jogar em família e é um jogo de dicas. Então, vou querer a participação de todo mundo que tá aí, tá? Vou explicar rapidinho como é, porque ele é bem fácil de jogar. Ele é um jogo que dá para jogar a partir de 3 pessoas até 7 pessoas. E aí, cada pessoa vai ganhar uma plaquinha dessa, que é como se fosse um quadro branco, dá para você escrever com a caneta piloto. Como era que fez aqui. E aí a gente tem algumas cartas no jogo, como essas, que se você olhar, tá meio ao contrário, mas eu vou ler para vocês. Tem do número 1 até o número 5, uma palavra em cada número. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma carta dessa. Aleatória, é outra carta, tá bom? E aí vou pedir para a Luca escolher um número de 1 a 5. Então escolhe aí, Luca, um número de 1 a 5. 1. 1? Ok. Tá bom. Então, vocês não vão poder olhar essa palavra. Só eu e Eric, a gente sabe qual é a palavra. E qual é a graça do jogo? Vocês aí, todo mundo que tá assistindo, e Luca também, você vai ter que adivinhar qual é a palavra que está escrita aqui no número 1, certo? Mas como você vai fazer isso?
Eu e o Eric, a gente vai escrever uma palavra que vai ser uma dica para você acertar. Eu e Eric, cada um vai escolher 2 palavras para escrever de dicas. E a gente vai mostrar a dica para vocês e vocês vão ter que adivinhar qual é a palavra, ok? Bora. Então vamos lá. A gente está escrevendo Adoro ao contrário aqui, porque o Instagram espelha, né? Então a gente vai escrever de trás para frente para vocês poderem ler. Vamos lá. Já escrevi o meu. A gente fala ou a gente escreve? Bom, vocês 2 vão falar e quem tá E o no resto chat vai vai escrever. escrever. Tá bom? Tá bom. Peraí. Eu vou baixar só a câmera aqui só para vocês poderem ver as Vamos lá. plaquinhas, tá bom? Então, Tá. eu já escrevi as minhas 2 plaquinhas aqui, estão aqui. Lembrando que é uma palavra que tem dentro aqui, que está dentro dessa carta, que vocês vão ter que descobrir. Todo mundo que está participando da live pode também dar a sua dica do que você acha que é a palavra, tá bom? E quem acertar, a gente vai colocar no ranking da São Jorge. Eita, vamos lá, Luca. Ah, já entendi. Ai, É tá pra difícil aqui, meu Deus. Através tá da ok. tentar adivinhar qual é a palavra que Vamos você nessa. acertar. Entendeu? Ai, o que eu escrevo? Eu já escrevi os meus, vai. Me ajuda. Ai, Me ajuda. Quê? não. Tá rolando treta lá, filho. Bota. É engraçado. Meu Deus. Vocês vão ver agora. É que Karina tá pensando em qual a palavra que ela vai Ah, escrever, não, Luca. já sei. Já escrevimos aqui algumas. Então, com esse jogo, Alessandro, o que você pode fazer, às vezes, é separar uma quantidade grande de frases ou de palavras, tem que ser só uma palavra. Você faz o seu repertório de palavras. E aí, quando você estiver jogando online com sua família, você faz a mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora. Você Muito vai legal. dar dicas com uma só palavra, tá bom? Acabei. Diferentes dicas para que a galera na sua casa, ou a galera que está digitalmente do outro lado, descubra qual é a palavra. Então, vamos lá. Muito legal. Lembrando que o Instagram tem um pequeno lag, né? Então, Luca, você não pode adivinhar muito rápido, senão não vai dar tempo do pessoal escrever. Vai pensando, a gente vai ler nos comentários, aí depois você fala qual você acha que é, tá bom? Então, Vamos lá, vamos mostrar as dicas. Então, aqui. Mulher, família, amor. Lembrando, gente, que o jogo chama Só Uma. Já Isso sei quer dizer qual que é. eu só posso escrever uma palavra, só uma palavra em cada dica. E a palavra que vocês têm que acertar também é só uma palavra. Certo? então já tivemos aí, Vamos ó. lá, o pessoal tá escrevendo Casamento, aqui. Bebê, maternidade. casamento. Ó, a Coutinho foi a primeira aí. Mãe, Mãe. Adriana, mãe. Pode falar Doutora, agora? Mãe. Mãe. E aí, Luca, qual é? E aí, que palavra você acha Mãe. que é, Eu Lu? acho que é mãe. Boa, garoto! Aqui, ó. Acertou! Mãe. A gente estava em dúvida entre mãe e bebê. Mas, ó, é verdade, realmente. Faz sentido. Muito Ó, bom, olha muito aí bom. agora, ó. Tem outro, não? Vamos outra? Outro Vamos jogo? outra rodada ou outro jogo? Vocês que decidem. Eu tô a fim de jogar. Você que Pessoal que tá escolhe, ouvindo outra a gente, rodada. fala aí. Mais uma Vocês querem rodada, outro mais uma jogo ou outra rodada? rodada? Qual você pegou aqui? Luca, quer outra rodada ou outro jogo? Outro jogo. Pra gente. Tá jogo. bom, então Então tá. vamos outro jogo que ele que Luca manda. Vai pegar papel branco. Bom, então, ok. Vamos jogar um outro jogo que também é de adivinhação, mas em vez da dica ser uma palavra, ela vai ser um desenho. Ok? O jogo é esse daqui, chama Imagine. Também é um jogo que a gente está jogando online com o pessoal. E a gente vai ter várias cartas assim transparentes, tá vendo? A gente vai pegar uma carta que vai ter alguma coisa que a gente vai precisar fazer vocês adivinharem. E Massa. como a gente vai fazer isso? Juntando várias cartas transparentes para vocês montarem na cabeça de vocês essa imagem e conseguirem adivinhar a palavra certa. Então, vamos Entendeu lá. como é, Vou filho? separar aqui as Agora cartas. a dica tem imagem, não é com palavras. A gente tá? tem várias cartas aqui no jogo que são cartas transparentes, bem legais, ó, com várias coisas que a gente pode ir juntando para formar algumas formas, enfim, e conceitos para o pessoal poder adivinhar. Luca, escolhe o número aí. Agora, um número de 1 a 8. De 1 até 8. 7. 7. 7. Ok. Verdade, né? Número 7. Boa.
Conseguimos, então, uma palavra. E vamos lá. Faz essa mesmo, tá bom. Tá bom? Tá Essa. bom. Ó, a dica, Eric vai fazer aqui, que ele é muito bom nisso. Preste atenção, cara. E eu vou dar uma dica para vocês. A dica dessa coisa que Eric vai representar aqui nas cartas é mitos e lendas. Mitos e lendas. Tem a ver com mitos e lendas. Caramba. É difícil, gente. Esse aqui a gente pode ajudar. Aqui. Mas vai Então vamos lá, vamos montar alguma coisa. Tem que ser virado para lá. Como é pessoal. Pelé. Como que eu vou montar esse negócio, sei. caraca? Ô, É gente, bem só difícil, enquanto eles gente. estão arrumando, deixa eu fazer um comentário. Você falou mitos Pode e fazer. lenda. Aí Luca falou, será que é o Pelé, pai? Ai, Já boa. foi uma grande lenda. Aqui, já tô fazendo aqui. Ok. Aqui, ó. Cadê o foguinho? Isso, boa. Aqui tem um aqui. Isso aqui. Ok, então vamos lá. Será que eu mostro de assim ou eu mudo a tela? Mostra aí. Tá bom, né? Peraí. Deixa eu trazer o celular mais para perto para você Qual enxergar melhor. Então, Imagem vamos lá. É mais tudo isso marcante. aqui, gente. É tudo isso. É uma palavra só, gente? É uma palavra só. A dica é mitos e lendas. Dragão. Só. É o cara lutando contra um dragão. Mitos e lendas. Quem é que luta com o dragão, gente? É um dragão isso. Ah, então é dragão. Dragão. Deixa eu ver que o pessoal tá chutando. A pessoa tá chutando curupira, saci. Bom chute, bom Nossa, chute. isso é óbvio que isso aqui é o Kamehameha, meu dragão. Saci, São Jorge, boa. Mas, gente, ó, Alessandro foi bem, arrasou. A palavra era dragão. Era dragão. Tá vendo, Olha filhão? essa cara. Aqui. Gente, isso é muito bom, Aqui, hein? gente, número 7, dragão. Boa. A gente tem que fazer uma live de umas 4 horas, porque tá bem animado isso aqui. Não dá vontade de parar, não, gente. A gente sempre... O Instagram derruba a nossa live, porque quando dá 1 hora, a gente ainda tá no meio do jogo, e aí já o tempo já Aí, passou. Thiago lá de São Paulo, O tempo meu amigo passa acertou, ó, rápido, dragão. gente. Nossa. A muito Mônica divertido. também. Aí, igual a pessoa aceitou dragão. Boa. E esses jogos, eu tô vendo, gente, que são jogos mais para pessoas um pouquinho mais velhas, né? Para crianças menores, vocês têm alguma coisa? Boa. Temos sim. Mostra o Dr. Eureka, quem foi. Mostra o dobro. Bom, a gente tem jogo que são aqueles que eu falei que são jogos que foram feitos para criança, mas que adulto também se diverte bastante. Uhum. Os jogos de tabuleiro mesmo, eles são indicados a partir de 5 anos. Essa é a Certo. faixa etária. Mais novo que isso, aí vai mais para quebra-cabeça ou brinquedos mais que são parecidos com jogos de tabuleiro. Mas os jogos modernos, como a gente chama, são mais indicados a partir de 5 anos, que aí já consegue participar melhor. O Sandro tá perguntando como é o nome do jogo que vocês apresentaram. Qual? Esse chama Imagine, ou Imagine em português. Imagine ou Imagine. E o outro que a gente mostrou foi Só Uma. Só Uma, isso. Então eu posso mostrar Você falou de alguns mais velho, exemplos legais para jogar com criança. Tem esse aqui que é um verdadeiro sucesso mundial, chama Double. Essa versão é uma versão... Vocês já jogaram, né? Aqui, É uma aí versão eu um tenho pouco na clínica e jogamos aí. Essa é uma versão diferente, é Double à prova d'água, com a temática das imagens de praia. Então é de brinquedo de praia que criança consegue reconhecer mais fácil, né? Então você vai achar uma pá de praia, guarda-sol, caranguejo, barco, coisas relacionadas à praia. E é um jogo bem divertido de identificação de imagens iguais, reconhecer padrões e ter esse raciocínio rápido de bater na carta e falar o nome dessa palavra, dessa imagem que tem nas 2 cartas iguais. Então, esses 5, 6 anos consegue já jogar tranquilamente, com os adultos também. E esse Tem também esse dá jogo para adaptar, né? Para jogar à distância. Mostra as 2 cartas, quem digitar primeiro sim. leva, né? Dá sim, com certeza. Quer botar o filtro aqui? Depois eu conto. Esse daqui também chama Doutor Eureka. Lembra que você jogou Ele isso? também é indicado. bolinhas. Ele é mais Esse é difícil.
6 anos, dá pra jogar, apesar de que ele é bem difícil, realmente. Apesar de ser um jogo com matemática infantil, ele é difícil porque demanda muito coordenação motora e controle ali manual, mas é um jogo bem divertido. E tem um que realmente foi lançado há pouco tempo, que é esse chama Quem Foi? É um jogo bem pequenininho, bem simples. É um jogo que conta a história que um animal fez um cocô no meio da sala. E aí os jogadores precisam adivinhar, ou melhor, desvendar, investigar qual foi o animal. E aí a gente tem algumas cartas na mão e você precisa defender os seus animais, dizendo que não foi ele que fez o cocô. E aí você joga a carta pro seu animal e aí tem que descobrir na mão de quem que tá a carta do animal que fez o cocô. Ele é bem legal também. E para pessoas mais velhas, algum jogo assim que vocês possam indicar para idosos mais e tal? velhas, sim. Bom, tem vários, mas um que eu consigo pensar agora, esses jogos de muita destreza e rapidez, já é um jogo que às vezes pessoas mais velhas têm um pouco de resposta mais lenta. Então, às vezes na dinâmica familiar não fica Ficam tão desconfortáveis, legal. né? Exato. Então tem alguns jogos que não são muito complexos as regras, mas que pessoas idosas conseguem jogar. Um que eu acho que funciona muito bem, chama esse Timeline. É um jogo de conhecimentos históricos que você precisa encaixar várias cartas, por exemplo, essa daqui, invenção do sanduíche. Quando será que foi feita a invenção do sanduíche? Então, de um lado é só o fato e do outro lado você tem o ano que isso aconteceu. Então, você vai criando uma linha do tempo com várias cartas e você tem que encaixar Adorei esse jogo. no gap correto. Então, é um jogo bem tranquilo, mas muito interessante, bem, assim, de curiosidades. E para pessoas mais idosas é bem legal, porque exercita bastante a mente, né? Mas sem precisar a memória de uma também, coordenação né? motora. Exato, memória, que com certeza já vivenciaram muitas dessas coisas. Então é um jogo bem bacana para pessoas mais velhas, mas dá para jogar com todas as idades também. Eu queria só falar uma coisa, desculpa. Muitas pessoas estão pedindo aqui para a gente falar mais dicas de jogos. Vejam, o que a gente tem, o que a gente pode fazer? Primeiro, vocês precisam agora, acabou essa live, ir lá e seguir o pessoal da Ação Jogue, porque eles têm um conteúdo lá muito ok para isso. Já chamo o filho só um minuto. 2, amanhã a gente vai conversar com o pessoal da Ação Jogue. Todas essas dicas aqui a gente pode fazer um cardzinho e tal para vocês saberem. No site da Ação Jogue tem todos esses jogos, então vocês podem olhar com a descrição. E o pessoal está disponível, manda um direct para eles, que eles podem fazer aí uma espécie de assessoria para ajudar vocês a escolher. Então não fiquem aflitos, tá bom? Porque agora não vai dar tempo da gente fazer tudo. Realmente, a Ação Jogue, a gente está disponibilizando os jogos para aluguel também, a partir dessa semana. E a gente tem literalmente mais de 350 jogos. Então é impossível falar sobre todos eles aqui, porque são muitos, assim. Mas o que vocês precisam saber é que, de fato, tem jogo para todas as idades, para todos os tipos de pessoas, para todos os interesses diferentes. Os jogos são feitos para isso, assim, para realmente ter para todos os gostos. E a gente tem tantos jogos para isso mesmo. Então, só fiquem tranquilos que tem jogo para você. Mas é difícil a gente falar sobre todos eles aqui, porque realmente são muitos. Então, por isso que a gente faz um atendimento, assim, pessoalmente, por WhatsApp, que a gente consegue atender mais individualmente. Poxa, quantas pessoas tem na sua casa? Qual a idade? Qual é o perfil? Que a gente consegue indicar jogos mais adequados para você, nesse caso, né? Queria dar um beijo para a doutora Ana Paula Greck, que está nos assistindo em família. Então, esse é um ponto muito importante, né? Já já a gente vai jogar mais alguma coisa, porque eu acho que o pessoal quer dar mais uma jogadinha. Eu queria só falar duas coisas, porque nosso tempo já está apertado, que é o seguinte: boa parte desses jogos, especialmente os 2 primeiros que foram feitos, eles compõem estratégias que nós usamos para avaliações cognitivas. Para vocês entenderem, eu não gosto muito de falar disso, porque quando fala de jogo, parece sempre que a gente quer dar uma outra finalidade ao jogo que não ao jogo. Mas eu não estou resistindo e vou falar que essas provas, essas 2 primeiras tarefas que foram feitas, esses 2 primeiros jogos, são tarefas, obviamente não exatamente assim, mas com o mesmo princípio, que a gente usa para avaliação de neurocognitivo. Então, é importante entender que, ao mesmo tempo que a gente está jogando, a gente também está estimulando uma série de habilidades, uma série de capacidades na criança. Não é esse o objetivo é brincar, é jogar, mas ainda traz esse auxílio luxuoso de que a gente fica com a cuca melhor, com a cabeça melhor e exercita vários âmbitos extremamente importantes para o nosso desenvolvimento, tá? Agora a Luca quer fazer uma indicação de jogo, é isso, filho?
Então, Ah, Mostra aí. diga aí, Luca, quero saber. Boa! esse é legal pra jogar. Aparece aqui que você não tá aparecendo. Espera. Fala como é o jogo. O jogo é você tem que desenhar. Olha lá, pra lá. Não, abre aqui. Não precisa abrir. Vai explicar que senão não vai dar Tem tempo. uma carta, aí você olha. É tipo esse aí que vocês mostraram. A gente olha a carta, escolhe o número. Aí a gente olha a palavra e desenha aqui. Aí quem acertar primeiro ganha. Boa! Fechado. Eu adorei Então é essa mais versão uma alternativa. aí, que é de lousa, né? Você pode desenhar com a caneta. Então eu queria que vocês pensassem agora num último jogo pra gente fazer todo mundo junto. Enquanto vocês estão aí escolhendo, eu vou falar. Primeiro, vão lá, por favor, sigam o @SãoJogue. Adquiram produtos pra gente brincar em família. Na sexta-feira a gente tem uma live imperdível com Cláudia Siqueira, diretora do Instituto Siddhartha de São Paulo, para conversar especificamente sobre as demandas da educação. Todo o povo de educação que está aí hoje, divulga. É a hora da gente se encontrar e conversar sobre esses desafios da educação dentro de casa. No domingo, aquele velho fale mais sobre isso, que sou eu sozinho respondendo as perguntas que a gente não conseguiu responder. Tá? Tem mais? Na quarta, com o pessoal do cinema. E na próxima quarta, quem vai estar com a gente, como é que é o nome do site? Tem que ver, sim. A gente vai estar com o pessoal do @Tem Que Ver Cine. Uma galera jovem que tem um Instagram em que eles dão dicas de cinema que são muito úteis agora com a sinopse do filme, com a análise do filme. Um bem pessoal legal. muito interessante, tá? Sábado com Bruno Trevisan. E sábado vamos estar São Paulo, Bahia e Santa Catarina numa live mais específica sobre as perspectivas das crianças que têm necessidades específicas de aprendizagem. Eu, Alessandro Marimpietri, doutora Bruna Trevisan, de São Paulo, e doutora Cris Carvalho, da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos conversar um pouco sobre essas demandas específicas. Vai ser no sábado, é uma live fora da nossa programação, mas está aqui também divulgado. Vamos agora, São Jorge, para o nosso último jogo. Nesses 8 minutinhos que último faltam. jogo, rapidinho. Aproveitando a dica do Luca, que mostrou um jogo clássico, né? Imagem e ação. A gente também vai mostrar, então, um outro jogo clássico, que é o perfil, como eu falei antes. Perfil é um jogo de dicas para você adivinhar ou uma coisa, ou uma pessoa, ou um lugar. Então, eu escolhi aqui uma carta que é uma pessoa, certo? E aí eu vou ler rapidinho algumas dicas e vocês vão ter que ir chutando aí para ver se vocês adivinham o que é, certo? Então, vamos lá. Lembrando que é uma pessoa, tá? Ó, dica número 1 é: tenha um certo status na área acadêmica. Tem um status na área acadêmica. É uma pessoa. É uma pessoa. Isso. Mais uma dica, vamos lá. Existem diversas vertentes na minha área. Difícil, hein? Dica número 3. Meu trabalho consiste em muita pesquisa. Olha, Já estão começando a chutar aí. Newton não é, professor também não é. Cadê? Freud também não é. Mais uma dica. Tenho necessidade de entender e justificar as coisas do mundo. Einstein. Não. Aqui, mais uma dica. Albert Einstein é sempre a melhor referência. Ai, como é o nome daquele cara que teve o filme? O cara que tem a Ela? Como é o nome dele? Esqueci o nome daquele físico. Mais uma dica. Posso trabalhar em laboratórios. Cientista, pode ser? Rapaz, boa. Já tinha acertado aqui no comentário. Deixa eu ver quem foi que acertou primeiro. Foi Elma Nicolau. Tinha acertado, já cientista. Maria Montenegro também acertou. Bruna, boa. Era cientista. Porque pessoa pode ser uma profissão também, né? Tá. Pode ser qualquer tipo de pessoa. Boa, muito bem. Ai. Tem outra? Gente, Vamos esse outra. É um jogo bem divertido. O Perfil é um jogo que faz muito sucesso também. Muita gente já deve conhecer.
É legal a gente trabalhar tanto os jogos nostálgicos, mais, né, os clássicos, mas também os jogos diferentes. São uma ótima novidade para você poder conhecer e todo mundo se divertir junto com uma coisa totalmente diferente, né? Vamos então, outra cartinha dessa, pra gente brincar mais um pouco, e aí a gente se despede com o tempo, tá? Faltam 5 minutos. Ok. Dê uma Então, cartinha e a gente se despede. pronto, já tem mais uma aqui, ó. E a ciência em pauta até nos jogos. Pois é, os cientistas hoje em dia, nossa, mais importantes do que nunca, né? É um período bem interessante, assim, espero que todo mundo valorize muito mais, né, os cientistas agora, né? A partir de agora, porque realmente são eles que estão salvando o mundo, literalmente. Isso aí. Vamos lá. Mais uma carta agora. Luca, esse é pra você. Uma coisa. Lembrando que coisa pode ser objetos, animais ou coisas que você pode pegar assim na sua mão. Vamos lá. Primeira dica é: faço parte de uma família que possui 14 espécies. Então já sabemos que é um animal, hein? 14 espécies. Dica número 2. Ó, essa é fácil, hein? Normalmente fico na beira de rios. Dica número 3. Jacaré. Quase. Crocodilo. Dica número 3. Crocodilo. Muito bem, Boa, só 2 garoto. dicas. Você arrasou, acertou muito rápido. Era crocodilo mesmo. Nem usou o resto das dicas. Nem usou. Parabéns, Lucas. Era crocodilo. Pessoal, é muito importante ver como essa live ela foi diferente das outras, tá? Todo mundo tá dizendo isso aqui. Uma live leve, as pessoas se divertindo, dando risada. De fato, de todas que eu fiz até hoje, indiscutivelmente essa foi a mais divertida. Então, assim, eu queria dizer o quanto isso é importante pra gente, o quanto é importante num momento como esse, onde o sofrimento psíquico tá tão adensado, tá tão agudizado, a gente ter a possibilidade de se divertir. Não é para esquecer os problemas do mundo, não é para a gente ficar absorto, não é para a gente ficar acrítico, nada disso, mas para a gente conseguir manter a nossa sanidade mental em dia, para conseguir perceber essa realidade e fazer o enfrentamento. Então, eu queria agradecer enormemente a boa vontade, a parceria, a iniciativa de vocês, a diferença que vocês fazem na vida de tanta gente. Agradecer por poder estar aqui, tá? E dar um tempo para vocês se despedirem, dar a última mensagem de vocês para o nosso Muito obrigada também. A gente agradece muito de coração assim, a abertura e a oportunidade de poder também relevar um pouquinho dessa diversão, como você falou muito bem, realmente ter esse momento de leveza no dia é muito importante, né? Não só nesse período, mas sempre na nossa vida. E a gente é muito feliz fazendo isso, a gente também se diverte muito. E é isso, né? A gente tem que estar pronto para brincar também, senão não é legal, né? Todo mundo brinca junto, se diverte junto. E é assim que a mágica acontece. Então, realmente, a gente quer agradecer muito, muito, muito. Quem tiver interesse de saber mais, só seguir a gente, manda mensagem no WhatsApp, tem o link lá na bio do Instagram. A gente conversa o dia inteiro por WhatsApp com todo mundo, tira todas as dúvidas, explica todos os jogos, enfim. Realmente é um universo que, assim, a gente é meio suspeita, mas a gente é muito apaixonado, assim, a gente vê diariamente como pode fazer diferença positiva, assim, na vida das pessoas. 1 minuto, A gente fica muito animado para poder falar. 1 minuto. Boa, Luca. 1 minuto dá Então, tempo. é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada também para todo mundo que estava aqui, quem participou dos jogos. Muito obrigada pela atenção de vocês. A gente sabe que hoje em dia é bem disputado, né? Atenção nas mídias sociais. Então, a gente agradece muito de coração quem ficou aqui assistindo. Qualquer coisa que precisarem, pode contar com a gente. Vocês aí, Alessandro, e todo mundo que está assistindo, a gente está junto nesse período. Então, é isso, assim, realmente, muito obrigada. Super obrigado, cuidem, gente, né, todos por vocês tudo. e podem contar com a gente também para o que vocês precisarem. Valeu, muito obrigado mesmo, viu? De coração, foi muito bom. Quer mandar um beijo para alguém, filho? Pra Marina. Pronto. Beijo, pessoal. Beijo a todo Beijo. mundo. Pessoal da Tchau, São boa Jorge, noite. muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Vai acabar agora. Vamos encerrar. Encerra. Encerra agora. Peraí, deixa que eu faço.